No livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo 5. Vou estar falando do versículo 1 ao versículo de número 5. Você vai ver ali, Apocalipse capítulo 5, Deus assentado no trono, com um rolo de um livro na mão. Ou seja, um rolo de um livro na mão, porque é um pergaminho, certo? Um pergaminho, escrito por dentro e por fora. Você vai ver também dentro desse texto que um anjo forte, ele expressa dizendo: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E dentro desse texto também está escrito que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro, desatar seus 7 selos e nem de olhar para ele. Ninguém as criaturas celestiais de Deus, os anjos, os anciões, não eram dignos de abrir o livro, ou seja, não tinham autoridade de Deus para isso. E na terra também não, nem profeta, nem sacerdote, nem levita, nenhum servo de Deus, nenhuma serva de Deus também. E você vai ver também dentro desse texto que João ele começa a chorar, porque como não tem ninguém para abrir o livro, ele começa a chorar, porque ele quer saber mais sobre a palavra de Deus, ele quer saber mais sobre a revelação de Deus. E se ninguém desatar os selos e abrir o livro, como é que João iria saber, né? E ele começa a chorar, porque ele quer saber mais da palavra, ele quer saber mais das Sagradas Escrituras, ele quer entender mais as revelações do livro do Apocalipse, a qual ele começou a ter as visões. E ele começa a chorar muito. E dentro desse texto também, um dos anciãos diz para o apóstolo João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é digno de abrir o pergaminho e de trazer as revelações. Você vai ver que Jesus ele vai tomar o pergaminho das mãos de Deus. Esse tomar é que ele pega, dentro desse texto está relacionado isso, ele pega da mão de Deus o pergaminho, e por ele ter morrido na cruz do Calvário para salvar os pecadores seus pecados, ele é digno de pegar o pergaminho das mãos de Deus e de abrir e trazer as revelações do livro do Apocalipse. E o que significa mais isso? Que a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. E nós vemos que Jesus ele começa a desatar os selos, aí começa a vir a revelação do Apocalipse, ou seja, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ali começa a vir as revelações do livro do Apocalipse. Vamos colocar aqui as revelações, até mesmo as mais profundas, né? Porque Jesus Cristo ele desata o selo e ele abre o pergaminho, o livro. Certo? Isso quer dizer que a palavra de Deus ela vai continuar sendo pregada. Isso também quer dizer que a palavra de Deus ela não vai cessar de ser pregada. Outra coisa, isso também quer dizer que o livro do Apocalipse, as revelações que estão no Apocalipse, elas vão acontecer. Certo? Então eu quero deixar mais esse vídeo aí para o conhecimento de vocês. Capítulo 5 do Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 5. Certo?